Dragon Ball AF, o anime que enganou o mundo inteiro nos anos 2000, é o canal Viajante Galáctico. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá, galera. Se você é fã de Dragon Ball e Sou usava a muito internet fã. durante os anos 2000, é praticamente uma certeza Nos anos 2000 não dava não, mano. Acho que eu só fui usar a internet lá por 2010, né? Então eu comecei a usar a internet na minha vida, né? Então não sou dessa época, né? Então, que usava. que você já deu de cara com esse negócio aqui. Já, pô. Dragon Ball Já olhei AF, o suposto novo anime de Dragon Ball que tá passando lá no Japão e que daqui a um mês vai passar na Globo. Confia, se você tem pelo menos uns 23 anos, você já caiu no conto do Super Saiyajin 5. Isso é quase que uma lei da Mas vida. isso é verdade, já vi muita gente falando do Super Saiyajin 5, muita gente já falou também do... tem várias transformações, né, tal, que pode ser o Super Saiyajin 5, mas ninguém sabe se é certeira, se foi algum fã que fez, se realmente foi a Toei Animation que fez, ou se existiu isso, né, tal, ou se não é só, como é que fala, teorias, né, tal. Então se prepara, porque hoje vamos falar sobre como que o Dragon Ball AF enganou o planeta inteiro nos anos 2000. A primeira fake news dos animes a gente nunca esquece, mas primeiro já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? E é o Maximoff. Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pra porcaria do vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, bora pro contexto da época. Em 1997, o Dragon Ball GT chegava ao seu fim e isso deixou milhões e... Gosto muito, gostei muito do Dragon Ball GT. Tem muita gente que não gosta, mas gostei, achei muito maneiro. Assisti recentemente, acho que tá com uns 5 anos, eu acho, mais ou menos. E nossa, achei muito bacana. Somente a abertura, cantada em português, acho que é uma das que mais a gente lembra, né, e tal. Que é lendária e tal. E, como eu falei antes, eu gosto, tem muita gente não gosta, mas tem muita gente que gosta. Eu sou desse público que gostou, né, e tal. Mas tem muita gente que não gosta. Até odeia, até fala que esse é um dos piores que teve Dragon Ball, foi o GT, né, então. Mas eu já acho diferente, né. Milhões de crianças pelo mundo, digamos, desoladas. Afinal de contas, apesar do GT ter sido aquela bomba que a gente conhece hoje em dia, aquela supostamente era a última história de Dragon Ball que a gente ia ver. O GT era o final da franquia Dragon Ball, então todo mundo entrou em luto pela obra. E pra tentar suprir essa carência, os fãs começaram a criar fanfics. Os fãs começaram a criar histórias alternativas de Dragon Ball, começaram a imaginar sequências de Dragon Ball GT. Foi uma loucura, cada um procurou lidar com a dor da sua forma. E um desses fãs que imaginou uma continuação pro GT foi um moleque espanhol chamado David Montiel Franco, que não só imaginou como poderia ser essa sequência, como também ele fez uma porrada de desenho dessa continuação. E eram desenhos muito bem feitos, tá ligado? E um desses desenhos em especial, ele gostou pra caramba. Esse aí eu já tinha visto muitas fotos desse, como é que fala? Desse suporte Super Saiyajin 5, mano. Nossa, era desse jeito, mano. Muito louco, tá? Tinha até um que eu tinha visto que ele era azul, mano. Tá louco. Que é esse carinha que vocês estão vendo aí na tela. Um Goku Super Saiyajin 4 prateado. E ali no cantinho, assim como todos os desenhos que ele tinha feito, tinha o nome da fanfic que ele tinha imaginado. Dragon Ball AF. Só que esse personagem que o David tinha desenhado, por mais que parecesse, ele não era o Goku. Era um Saiyajin novo que ele tinha criado e o nome do personagem era Tablos. E ele curtiu tanto esse desenho que ele enviou uma cópia pra uma revista de cultura pop espanhola chamada Hobby Consolas. E por que ele fez isso? Seguinte, porque assim como as antigas revistas de cultura pop que tinham aqui no Brasil nos anos 90 e anos 2000, a revista espanhola também tinha um espaço dedicado a fãs, que normalmente mandavam... Ah, verdade, mano. Agora eu tô ligado. Tipo, antigamente tinha tal das revistas Recreio, né? E, tipo, nessas revistas Recreio tinha muita gente que deixava, tipo assim, 2 páginas pra galera colocar os desenhos, né, e tal, que elas fizeram de determinados desenhos famosos na época, e eles, tipo, colocavam esse desenho nessa revista, né, mano? Agora eu tô ligado que eu lembro que tem também essa revista Recreio e tal, e também fazia isso, hein? Que é colocar desenhos dos seus fãs, né, e tal. mensagens através de cartas, faziam perguntas para a redação da revista, enviavam desenhos que eram exibidos nesse espaço e por aí vai. E o desenho do David foi publicado nessa área dedicada a fãs. Sendo mais específico, o desenho dele foi publicado em maio de 1999 na edição número 92 da revista espanhola Hobby Consolas. E digamos que foi aqui que o apocalipse teve início. Em 1999, a internet ainda não era algo comum no cotidiano das pessoas, tá ligado? As pessoas ainda não sabiam lidar com a internet. Sabe aquele meme do "se tá na internet é verdade"? Então,
Entre 1995 a 2010, a maioria dos usuários da internet realmente pensavam dessa forma. E justamente por isso, algum engraçadinho no ano de 2000 pegou essa página da Hobby Consolas, cortou o desenho do David e saiu postando em fóruns de Dragon Ball pela internet. E aí o que foi que aconteceu? Um cara A galera pirou, mano, na batatinha. pegou essa imagem, que na ocasião estava em baixíssima resolução, e enviou para um site famoso de Dragon Ball na época chamado Majin.com, avisando que uma sequência de Dragon Ball GT chamada Dragon Ball AF tava em produção. Caraca, e mano. aquela imagem Que que ele doideira. tinha mandado era a imagem oficial do Goku Super Ah, ele tipo disse que fosse um vazamento que ele teria do possível sequência, né, então, do Dragon Ball, né? Caraca. Saiyajin 5. Eita porra! Nossa! Os donos do site, é claro, entraram em choque com a notícia e de uma maneira completamente equivocada. Em outubro de 2000, eles fazem uma matéria afirmando que Dragon Ball ganharia uma continuação e que essa continuação teria o Goku como Super Saiyajin 5. O design já tinha até sido revelado. Poxa, mas os caras não foram nem checar se era verdade mesmo, mano. Essa fonte aí, essa suposto Dragon Ball novo, né, e tal. O cara deveria ter checado, mano. Essa fonte aí antes de sair publicando por aí, né, sobre isso e fazer essa besteira, né, mano, de espalhar mentira por aí, porque, tipo, não era verdade, né, e eles estavam nem só publicado, né, e fizeram muita gente aí ser enganada, né, tá dizendo que poderia ter uma próxima sequência do Dragon Ball, né. E o nome do novo anime era Dragon Ball AF. E essa notícia correu o mundo de uma forma, meu amigo, que até mesmo aqui no Brasil essa porra foi capa de revista. O Dragon Ball GT sequer tinha estreado ainda por aqui. Pra quem não sabe, o Dragon Ball GT passou pela primeira vez aqui no Brasil em 2002 na Cartoon Network. Mas em 2001 a gente já tava falando de Goku Super Saiyajin 5. Inclusive o Nelson da Casa do Kami, ele tem uma edição da revista Comics Bookshop falando sobre Dragon Ball AF. Eu lembro que ele até gravou um vídeo antigaço mostrando uma vez. A Cara, repercussão antigão dessa mesmo. matéria da Majin.com foi tão grande que ainda no mês de outubro de 2000, um outro portal chamado Dragon Ball Daisenshu X fez uma postagem falando a verdade, que Dragon Ball AF era boato e que no Japão não tinham confirmado porcaria nenhuma. Não existia novo anime, Dragon Ball AF era só trollagem de internet. E um mês depois, em novembro de 2000, doido. o próprio site Majin.com fez uma matéria de retratação, falando que Dragon Ball AF era fake, pediram desculpas pros seus seguidores e também explicaram que eles foram enganados por um vigarista. Só que aí, meu amigo, a bagunça já tava feita, a pica tava duraça e todo mundo tava se amarrando em sentar em cima. Tanto que, como eu falei, em 2001 tinha maluco lançando matéria de Dragon Ball AF aqui no Brasil. Não tinha mais o que fazer, tá ligado? Até boneco já tinha gente vendendo. Caraca, os caras já tava até lançando boneco, mano. Nossa, mano. Tá doido, cara, não perdeu nem tempo de achar um jeito de ganhar um dinheirinho a mais, né? Caraca. Ah, para! Até existem certos relatos na internet, que podem ser efeito Mandela ou não, de que o Dragon Ball AF poderia ter surgido antes mesmo do desenho do David. Ninguém sabe se isso é efeito Mandela ou não. Só que uma coisa que todo mundo concorda é que foi graças ao desenho do David que a parada ganhou escala a nível mundial. Verdade. Foi aqui que a lenda do Dragon Ball AF explodiu, tá ligado? E só quem viveu a época sabe a loucura que era a internet quando o assunto era Dragon Ball AF. Como supostamente havia sido confirmado que essa porra existia, mas você não encontrava nada sobre aquilo na internet, tu não encontrava nenhuma informação, você não sabia o enredo, quem eram os vilões, quanto tempo se passava do GT, quando vai ser lançado, ninguém sabia de nada. E aqui na imagem, quero imagens, imagens! Ah, o David Jones Então, aí. como não tinha informação, os próprios fãs começaram a criar fóruns de Dragon Ball AF, onde eles discutiam sobre o futuro da série e, principalmente, criavam conteúdo sobre Dragon Ball AF. Então, galera, o que circulou de fanart bizarra de Dragon Ball AF pela internet durante os anos 2000? Caraca, os caras fizeram o Mind Boy, tipo, misturado com o céu, né? Que doideira. Não é brincadeira, jovem. E naquela época a gente nem sabia o que era fanart. A gente só via aquele monte de imagem e achava que aquilo era verdadeiro, que o Super Saiyajin 5 existia. E tipo, todo mundo conhece o suposto Super Saiyajin Conheço 5, mesmo. não é? Só que o Conheço. problema era que o Super Saiyajin 5, ele não era a única transformação do Dragon Ball AF. Também tinha o Super Saiyajin 6, o Super Saiyajin Ó, 7. É esse aqui que eu tava dizendo pra vocês, galera. Que é o azul que eu falei pra vocês. Esse aqui, no caso, é já Super Saiyajin, certo? Eu achei que fosse o 5, né? Então, mas como falando pra vocês, esse aqui foi o que eu já vi demais. Super Saiyajin 7 aqui, tá? Eu já vi muita foda esse Super Saiyajin azul, né? E tal.
o Super Saiyajin 8. Bicho, tinha o Super Saiyajin 10, que era um mamaco cinza com garra no cotovelo, cara. Que porra é essa, bicho? Logo eu, o mamaco. Tinha o Vegito 3000, que era basicamente o Vegito Super Saiyajin Blue, só que metade ciborgue. Mano, que é isso, cara? E deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês conhecem o maravilhoso Super Saiyajin 24? Não, conheço não. Meu amigo, isso aqui tem que ser canonizado no Super pra ontem. Dá uma ligada no naipe do homem. Caraca, lançaram umas asas no Super Saiyajin, mano. Caraca, tá doido, é? Feio demais. Dragon Ball AF era um carnaval, galera. Os fãs basicamente pegavam transformações que já existiam em Dragon Ball, trocavam a cor do cabelo ou da pelugem e foda-se. Todo mundo achava irado. E isso que a gente tá falando de um período pré-YouTube, tá? Essa maluquice toda que a gente viu até agora tava rolando em fóruns. Agora, quando o YouTube foi criado, meu amigo, rolou uma verdadeira epidemia de vídeos de Dragon Ball AF. Tinha aqueles compilados de transformações feitos no Movie Maker com o Evanescence tocando de fundo. Aí tinha Gotenks Super Saiyajin 4, Nappa Super Saiyajin, Broly. Caraca, o Nappa, em vez de crescer o cabelo dele, mano, colocaram a barba dele pra crescer e ficar, tipo, dourado, igual como se fosse o cabelo do Super Saiyajin, mano. Caraca, muito estranho. E Super Saiyajin 4, até tinha uma arte muito clássica, que era do Gohan Super Saiyajin 4, que é uma das mais famosas do Dragon Ball AF. E é claro, eu não poderia esquecer delas. As animações bizarras feitas por fãs dos anos 2000. É bem óbvio que naquela época pessoas comuns não tinham tanta estrutura pra fazerem suas próprias animações como elas têm hoje em dia. Verdade. Então, na época os caras eram obrigados a trabalhar com o que tinha e por isso saíam animações muito esquisitas, mas ainda assim elas conseguiam enganar muita gente. Fora, é claro, as várias montagens de episódios que já existiam, tipo, Goku se transforma em Super Saiyajin 5 pela primeira vez, aí tu clicava pra ver e era só o episódio do Goku virando Super Saiyajin 4 no Dragon Ball GT, só que com o filtro cinza. Isso era muito comum. Que merda. Mas, em 2006, a internet voltou a ficar chocada de novo porque, do nada, era lançado o mangá de Dragon Ball Ah, AF. não, mano, não acredito que até o mangá os caras inventaram de lançar desse Dragon Ball. Caraca, doido. E diferente das animações e das fanarts, que eram uma tosqueira sem fim, o mangá de Dragon Ball AF era incrivelmente bem feito. Tu olhava as capas, a arte do mangá, o jeito que a história era contada, tu olhava pra isso e falava, cara, não é possível, Dragon Ball AF realmente existe, isso aqui é oficial. O Dragon Ball AF realmente existe! Mas se você reparar um detalhe bem importante ali do lado, você vai notar que esse mangá não foi feito pelo Akira Toriyama. É, que é o criador do Dragon Ball, né? Que até faleceu, né? Infelizmente, né? Pode ser sangrado, foi em 2025 ou foi 2024? Foi agora há pouco, né? Então, uma pena, né? Mas, a gente vê aí, mano, é outro cara que criou, né? Não foi a lenda, né? Então. Muito pelo contrário, ele foi feito por um tal de Toyblee. Olhando isso hoje em dia, tu até fala, Toyblee? Quem é Toyblee, velho? Nunca ouvi falar. Mas Nem em eu sei. 2006, amigão, tu simplesmente cagava pra esse nome Toyblee aqui no canto e só pirava acreditando que aquele negócio era oficial e que em breve teríamos um anime de Dragon Ball AF pra podermos assistir. E como Dragon Ball AF agora tinha mangá, agora nós tínhamos um enredo, parça, e dá uma olhada na história do negócio. Ela realmente se passa após o final do Dragon Ball GT. Não existe mais esferas do dragão, o Goku não tá mais na Terra e todo mundo tá vivendo em paz. Só que Beleza. o passado ainda ia voltar pra assombrar os nossos heróis. E nisso temos um flashback ainda do fim da luta do Goku contra o Freeza lá em Namekusei, que mostra o Freeza se recuperando das suas lesões. E enquanto isso acontece, nós vemos a mãe do Freeza, que é a Kaioshin do Oeste, que supostamente havia sido morta pelo Majin Buu, extremamente... Poxa, a Kaioshin. A Kaioshin é mãe. É mãe do Freeza? Caraca. decepcionada pelo seu filho ter tomado uma surra de um Saiyajin. E por isso ela vai atrás do Goku, consegue a amostra das suas células e décadas depois ela cria um ser extremamente poderoso chamado Zaiko que possui as células do nosso Kakaroto e parte com ele em direção à Terra para acabar de vez com os únicos seres capazes de deterem o seu grandioso objetivo, que no caso é o de conquistar o universo.
É, a Kaioshin do Oeste quer conquistar o universo. Corre que a irmã do Neymar tá com raiva. Sim, a história é bem aleatória. Tem um monte de coisa viajada, tipo a Kaioshin ser mãe do Freeza, mas algumas coisas valem a pena serem observadas, como por exemplo, o Goten tá na faculdade e junto com o Buu eles serem super-heróis que protegem a cidade. Temos uma Kaioshin do mal fazendo dupla com um cara que em teoria é um clone do Goku. Isso te soa familiar? Pois é, então guarda o nome do criador desse mangá, o Toible, que ele vai ser bem importante mais pra frente no vídeo. É claro que também tivemos outras histórias de Dragon Ball AF, como o outro mangá de 2011 escrito pelo Young-ji. Também tivemos a websérie animada de 2012, Dragon Ball Absalom, feita pelo holandês Melaveli. Caraca, o cara fez até série animada, mano. Caraca, fez até o anime já. Tinha uma qualidade de animação incrível Meu pra Deus. época. Mas a fanfic mais famosa, mais popular, que o planeta inteiro conhece, é o mangá feito pelo Toible. O mangá do Dragon Ball AF fez um sucesso fodido e começou de novo a ser espalhado pela internet, que o anime de Dragon Ball AF já tava passando no Japão e que em breve ele ia chegar aqui no ocidente. Se tu entrasse em comunidade do Orkut, tu ia ver BR falando que tinha TV a cabo e que Dragon Ball AF já tava passando por lá e que daqui a um mês Dragon Ball AF ia passar na Globo. Tá doido, sou uma mentira mais mentirosa do que a outra. Caraca, sou. É um. Porra, uma fanfic pior do que a outra. Cara, como é que essa galera vai acreditar em tudo isso, né, mano? Que isso aí realmente existiria, mano. Ou existiu, né? Teste Dragon Ball F, mano, na moral. Era esse o nível do negócio. Depois de 2006, o rumor de Dragon Ball AF voltou mais forte do que nunca. Até jogo Dragon Ball AF ganhou, bicho. Até jogo aí é loucura. E não era esses Mugen safado não, era um jogão de PlayStation 2 real, 100% oficial. Eu liguei aqui no Perigo e ele me confirmou isso, tá ligado? Você veio comprar ou perguntar, hein? Assim, é bem óbvio que esse jogo do Dragon Ball AF era um mod bem meia boca do Dragon Ball Budokai 3. Esse aí eu joguei muito. Budokai tem caixinha 3, até Deus, esse aí é bom demais. Tem até aquele original na minha bolsa aqui de jogos da antiga, né, tal do PS2. E nossa, até esse aí eu joguei muito. E tinha muito tipo de evoluções, né, e tal. Ou seja, tinha vários e vários tipos que tu poderia escolher de evolução do Goku, do Vegeta, do Majin Buu. E tipo, era muito maneiro. Mas na época que eu vi isso, brother, eu tinha 9 anos, eu fiquei maluco. Tanto que eu até comprei essa porcaria. E o jogo era uma bosta. Ele era todo bugado, os personagens eram tudo estranho. Eu lembro que no modo história só dava pra ir até a luta do Nappa Super Saiyajin 4. Porque chegava no meio dessa luta e do nada o jogo crashava. Normal. O que mais acontecia, mano? Programação é minha paixão. Jogo cheio de mod, mano. Tá? Chegava sempre numa parte, ele acabava crashando, acabava dando problema. E pronto. Aí tu não tinha mais o que fazer, mano. A não ser desistir de jogar, porque o jogo não ia mais pra frente, não continuava porque acabava travando, né? Por causa de algum bug e tal, na hora que o cara for gravar o CD, aí acabou, que deu algum problema, e tu não conseguia mais continuar o jogo, porque o jogo não te deixava fazer mais nada, né? A única coisa boa dessa porcaria era a trilha sonora, que era composta por músicas oficiais da franquia Dragon Ball. Não, tínhamos uma coisa muito melhor. Power Metal dos anos 2000. Inclusive, não ironicamente, eu conheci um monte de banda foda por causa desse jogo. Bandas que eu escuto até hoje, tipo Stratovarius. É muito massa. Acho que não, hein? Dragon Ball AF virou algo gigantesco, galera. Mas é claro que com o passar dos anos, a internet foi se estabilizando na vida das pessoas. Veículos de algo mais comum, né? respeito fizeram matérias explicando que Dragon Ball AF não era real, era fanfic. Tivemos também a aparição de criadores de conteúdo aqui do YouTube, como o Nelson da Casa do Kami, que ajudou a desmistificar o Dragon Ball AF. O próprio David, o moleque espanhol que sem querer começou toda essa história, apareceu em 2013 e explicou o que realmente aconteceu. Ele explicou que esse cara do desenho lendário que ele tinha feito não era o Super Saiyajin 5. E aí a internet veio abaixo. É mentira! É tudo uma farsa! Enfim, a partir de A 2010... galera queria acreditar de tudo que era jeito que existiria o Super Saiyajin 5. Mesmo o cara dizendo que não existiu, mesmo assim os fãs queriam acreditar que tinha uma próxima sequência do Dragon Ball e que teria novas transformações, né, e tal. Essas informações verdadeiras finalmente começaram a chegar até as pessoas e o Dragon Ball AF foi perdendo força. Porém, lembram que eu falei que o mangá do Dragon Ball AF tinha feito muito sucesso? Então, ali por volta de 2012, o criador do mangá de Dragon Ball AF, o Toible, ele foi contratado pela Shueisha para produzir a adaptação em mangá do game Dragon Ball Heroes. E ele se Caraca, o cara destacou foi... tanto nesse trabalho Que da hora, o cara participou de uma fanfic, ou seja, de uma mentira, e depois acabou sendo contratado pela própria produtora do Dragon Ball oficialmente, que no caso é a Toei Animation,
E pra trabalhar pra eles, mano. Que da hora. Que em 2015, ele foi o escolhido para produzir o mangá de Dragon Ball Super ao lado de Akira Toriyama. Caraca, mano, O que Toriyama loucura, ia mano, que escrever massa. os roteiros, enquanto que o Toible seria o responsável pela arte do mangá. Então sim, gente, Que maneiro. criador do fã mangá de Dragon Ball AF, o Toible, é o Toyotaro, o cara que fez a fanfic mais famosa da história dos animes apenas por gostar da obra mesmo, e que hoje em dia literalmente se tornou o sucessor de Akira Toriyama Tá à louco. frente da franquia Dragon Ball. Cara, a Poxa, história cara de é vida bravo. do Toyotaro parece roteiro de filme, na moral. Então sim, gente, mesmo sendo uma baita fake news, o Dragon Ball AF nasceu do amor de milhões de crianças pelo mundo e foi muito importante pra história de Dragon Ball. Então mesmo tendo muita coisa zoada, é inegável que quem viveu essa época tem um certo carinho por isso. E vamos ser sinceros, era uma época bem divertida. Eu não vivi essa época não, né, mano? Dragon Ball F, eu nem sabia que existia, eu só sabia que, tipo, existia várias versões do Super Saiyajin e tal, que a galera colocava na internet, tudo. Tanto que até esse desenho do Super Saiyajin prateado eu já tinha visto. Viu do Super Saiyajin 7, se não tem nada azul, também já vi muitas fotos aí da galera dizendo que existia esse Super Saiyajin. Mas não sabia que, tipo, era tudo por causa de uma fanfic do famoso eu falo Dragon Ball AF. Eu também não sabia que existia, né? Mas agora sei, né, e tal. Que foi, tipo, uma das maiores mentiras, uma das maiores enganações aí da mídia e tal, né? Nessa época dos anos 2000, então, a galera, todo mundo acreditava, né? Que existiu, né? Mas depois todo mundo soube que, na verdade, era tudo mentira, mano. Nunca existiu, né? Mas é isso, galera. Muito maneiro. Várias transformações aqui que o cara fez, só transformação lendária, transformações braba. E, tipo, ficou muito famoso, tanto que, dizem pra vocês, eu não conheci o Dragon Ball F, mas, tipo, várias transformações dessa daqui, eu já tinha visto na internet, tá ligado? Algumas imagens e tal. Tipo, somente, tipo, como eu falei antes, do Super Saiyajin 7, né? Mas é isso, é mais que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo se você viu essa época aí do Dragon Ball AF, a qual ela surgiu, essa fanfic e tal, ficou tão famosa. Comenta aí se você é dessa época e tal. Se você não é dessa época, mas você conheceu depois o Dragon Ball AF, comenta aí também que eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like, que também eu queria que vocês pudessem se inscrever lá no outro canal, que é o meu canal de futebol lá, faço só sobre futebol, então caso vocês queiram se inscrever lá também, vai estar o card aí na tela, e acho que tudo mais é isso. Obrigado novamente por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!